Primeiro, a ideia da cena celestial. No capítulo 8, nós encontramos uma relação com os anjos, nós encontramos a cena celestial, ou seja, volta para o ponto inicial. Então, estabelece-se um paralelo entre as trombetas que vão ser tocadas e as igrejas que foram representadas numa cena celestial e os anjos que são vistos agora, os anjos que representavam essas igrejas, são vistos agora na presença de Deus ali, e eles vão receber as trombetas para serem tocadas. E aí tem mais um aspecto, tem mais alguns aspectos interessantes. Continua lendo comigo aqui, e aí vem relacionada a essa ideia do fechamento da porta da graça. Aqui eu estou em Apocalipse 1, vamos lá, Apocalipse 8 de volta. Apocalipse 8, vamos lá. Aproximou-se outro anjo. Eu espero que você tenha entendido a ideia da inter-relação dos anjos e essa sequência quando faz um voltar da cena para o santuário, e todas as vezes que a cena volta para o santuário, é como se esse marcador nos retorna, na primeira parte de Apocalipse, nos retorna para o início das eras, para o início da era do Novo Testamento, da história da igreja, da história cristã, da história do povo de Deus a partir da vinda do Messias. Por causa disso, estabelece-se mais fortemente um paralelo. E por incrível que pareça, pastor Michelson e pastores Eleazar e Adriano, o restante, justamente essa cena que acontece a partir do verso 3 até o verso 5, elas nos levam para o início das eras e não para o final, ao contrário do que muitas pessoas podem estar pensando. Olha só, aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar. Na língua grega, o verbo utilizado aqui acentua o fato de que até aquele momento o anjo não estava intercedendo. O verbo elten significa, de uma forma metafórica, que ele foi estabelecido naquele momento. Não é simplesmente o movimentar-se de um lugar para o incensário, para o altar. É o fato de que ele foi estabelecido agora diante do altar para interceder, para cumprir o que vem em seguida. Para cumprir o que vem em seguida. Se ele está sendo estabelecido naquele momento, o Elten, não pode ser o fechamento da porta da graça. Diferente, inclusive, aqui nós temos essa liberdade também, eu discordando do comentário bíblico adventista, de uma das posições apresentadas no comentário bíblico. Veja, ele agora é estabelecido para interceder. Ele se coloca em pé junto ao altar. O em pé, nitzav, em hebraico, significa efetivamente levantar-se para julgar, ou levantar para interceder, ou levantar-se para tomar uma posição. Não foi simplesmente, aqui tem uma rememoração de Deuteronômio 31, que é justamente a primeira palavra de Deuteronômio 31, é colocar-se em pé. Estavam ali os líderes de Israel e todos vocês estão agora para renovar a aliança. E quando é a renovação da aliança? Na cruz. A renovação da aliança é quando Jesus sobe com o sangue da cruz, e não no final das eras. Não no final das eras, não no fechamento da porta da graça. E aí, continuando, ele estava em pé junto ao altar, portando o incensário de ouro. Ele se aproxima com o incensário. A ele foi entregue grande quantidade. Aqui no grego, na verdade, diz ele tomou, ele recebeu grande quantidade de incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Ele começa a intercessão aqui. Começa. É o início da era cristã e não o fim dela. É o início, e aqui eu poderia expandir até o passado, mas aqui, como nós estamos falando especificamente no contexto, no marco apocalíptico da igreja pós o Messias, ele está especificamente falando do início da intercessão. E agora, mas ele, iniciou aqui, mas o verso 4, né? E da mão do anjo levou-se na presença de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. E aí, alguns dizem aqui, está toda a era cristã. Toda a era cristã. E o anjo tomou um incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E aqui, na verdade, essa visão das 7 trombetas é porque quando subiram aqui, não tem isso aqui no texto bíblico, tá? É o título que ficou grudado aqui com o texto. Então o anjo tomou um incensário, encheu-o com fogo de altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E aí alguém diz, está vendo? Aqui, na verdade, é porque ele jogou sobre a terra para não aceitar mais as orações. Não, amigo. Não é por isso. Se você conhece cultura e liturgia judaica, você vai perceber que não é nada disso. Quando você... E aí depois eu sei que alguém vai citar, mas Ellen White diz na página 279 do Primeiros Escritos, usando essa expressão que ele lançou para terminar. Cuidado. Não é bem por aí. Eu já vou explicar. Ellen White, por ser inspirada por Deus, Ellen White teve
tinha conhecimento de matérias da tradição judaica e da liturgia judaica que foram disponíveis, se tornaram disponíveis apenas após a sua morte em inglês. E de uma maneira divina, ela conseguiu entender, ela conseguiu visualizar elementos que tornaram-se disponíveis na língua inglesa apenas em 1930. E você já vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. No Tratado Tamid, na Mishnah do Tratado Tamid, do Talmud, descreve-se no capítulo 6, na Mishnah 6:5:5, na 6:13, na 7:3, descrevem-se os rituais da manhã e da noite, o do início da intercessão e o para finalizar a intercessão. E olha que fantástico, eu não vou, poderia colocar, mas eles estão aqui em aramaico, que eu tenho aqui tá em aramaico, e aí fica chato, até pedante para ficar lendo aqui, eu não vou fazer isso, vou traduzir para vocês, mas vocês podem pegar em algum momento a tradução do Jacob Neusner, que está em inglês, tá bom? Mas assim, ó, diz assim, a descrição do que acontecia lá. Quando o sacerdote subia para oferecer o sacrifício da manhã, ele subia com o incenso, e junto com ele ia o Sagan, que era o segundo sacerdote. Eles iam e um outro levita, 9 levitas iam junto com 9 sacerdotes, dentre os quais 7 eram levitas. Eles iam com trombetas nas mãos, eles iam preparados para cantar, e eles subiam. E quando eles se aproximavam do meio da rampa, aproximando-se do santuário, no pátio, já no templo de Jerusalém, na rampa, ele tomava o incensário, ele quebrava as pernas da vítima sacrificial, ele lançava a vítima sobre o altar do altar de sacrifícios, sobre o altar dos sacrifícios, e ele tomava do incenso, ele entrava e tomava do incenso, havia marcado o início da intercessão, ele jogava a vítima, quando ele assim fazia, ele entrava 4 sacerdotes, começavam a tocar, e quando ele saía com o incenso, ele jogava a brasa do incenso sobre o chão, indicando que havia começado o processo de intercessão naquele dia. E as outras trombetas tocavam, e 7 trombetas tocavam. Há mais ou menos a mesma coisa, descreve o tratado também, o mesmo tratado Tamid 7:3, acontecia numa pequena ordem um pouco diferente, à noite, para marcar o final. Ou seja, quando nós olhamos para o capítulo 8, e todas as referências que nos mostram o início da intercessão, nós precisamos nos lembrar que precisamos manter em vista o capítulo 8, verso 5, está nos falando do início da intercessão e não do final dela. O final da intercessão vai acontecer lá no capítulo 10, verso 17. Lá no capítulo 10, verso 17, lá fala, final das trombetas. Quando o 7º anjo estiver para tocar, completar-se-á e se revelará o caminho, o mistério de Deus. O lançar do incensário, sabe o que significava na cultura judaica? Sabe o que significava? Significava que a fumaça daquele incenso, misturada à fumaça que subia do altar, cobriam os pecados por ignorância do povo durante aquele dia. E é exatamente isso, quando você leva em consideração que Deus está julgando no capítulo pelas trombetas, está julgando aqueles que que martirizaram, que torturaram, que perseguiram a sua igreja, que clamou no capítulo 6, verso 13, por juízo contra os que habitam sobre a terra, no capítulo 6, verso 10, e no capítulo 8, verso 13, mas aquela águia que está voando pelo céu, ela diz, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoados, nós podemos entender e sentir de maneira planificada a necessidade de que o incenso seja jogado sobre a terra para também marcar o início, não apenas da intercessão no céu, mas da proteção dos céus para o povo, mostrando para os mártires e aqueles que se quiserem manter fiéis, que Deus cuida do seu povo, como nós vimos no capítulo 7 também, quando os ímpios perguntam quem pode subsistir, e Deus responde, aqueles que me pertencem. Aqui no capítulo 8, quando todos os juízos dos selos caem sobre a terra desculpa, não os juízos do selo não. Quando os santos pedem para que Deus julgue, Deus diz, eu tenho julgado, eu controlo a história, percebam isso, e eu estou mostrando e revelando para vocês que eu estou controlando a história e julgando os ímpios, mas eu também protejo vocês, porque antes de começar a julgar, antes de começar a punir, eu lancei o incenso para proteger vocês.
Essa é a ideia. Por isso não fala, pastor Michelson, sobre o final, mas sobre o início da intercessão.